Oi, oi meninas! Vamos lá para mais uma aula e hoje a gente já aprendeu a bordar como borda nessa tiarinha, ó. Que a gente já compra pronta, né? E é bem fácil, bem baratinha essa tiara. Mas hoje eu vou bordar, mostrar para vocês como é que borda também na tiara de dentinho. Mas se ela dá para bordar na tiara de dentinho, dá sim. Como eu encapei essa tiara, você pode encapar tanto colando, se você gosta de colar, mas eu usei para encapar a fitinha dupla face, tá? Então, eu encapei aqui com a fitinha dupla face, envolvi toda a minha tiara, fiz o acabamento, enfim. Então, eu encapei aqui minha fitinha, minha tiara com a fitinha dupla face, tá? Então, vamos bordar aqui como borda também, porque é o mesmo processo, a mesma lógica, né? Só que tem um detalhe diferente, tá? Que ao longo desse tempo que eu faço bordado em tiara, eu gosto muito de bordar em tiara de dentinho, eu vi que tem detalhes que diferentes, que a gente borda nessa, que borda nessa, são coisinhas pequenas, mas que eu acho válido passar aqui pra vocês, tá? Por exemplo, nessa tiara que a gente compra encapada, ela já vem encapada, esse tecido é maleável, tem como você passar a agulha de um lado para o outro, enfim. Então, essa daqui já é um pouquinho diferente, porque já tá encapada tanto com cola, ia ser difícil se você atravessasse a agulha, como se também fosse com a fitinha dupla face. Então, eu vou mostrar pra vocês. E também vocês viram como a gente borda o lacinho também, que é bem fácil. A gente vai seguir a mesma lógica aqui pra bordar a tiara, tá? Mesmos materiais que eu utilizei na aula passada, a gente vai utilizar aqui, tá certo? Então, ó, pérolas número 6 e agora eu vou acrescentar aqui a pérola número 8, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês. A agulha, a linha nylon, eita Jesus! O nylon que eu tô usando também é o mesmo, 0,20, mas como eu falei já nas aulas anteriores, vocês podem usar aí o 0,25 ou 0,30. E a agulha também que nós estamos usando é a número 6, como eu falei, mas é o melhor, tá? Não aconselho usar nem menor demais e nem a maior, tá certo? É a melhor, tanto pra fazer o bordado dos laços, pra fazer o laço, enfim, como também pra fazer esse bordado, tá? Então, ó, peguei um pedaço, segue a mesma lógica de não usar um pedaço muito grande pra fazer esse bordado, pra você não se estressar aí e não perder o bordado, porque pode ninhar, enfim. Então, eu peguei um pedaço aqui pequeno de nylon e a gente vai começar esse bordado aqui, ó. Deixa eu dar um nozinho, você dá um nozinho aqui, ó, na pontinha do nylon. Ó, deixa eu cortar essa excesso. Pronto, vamos lá pra não ficar um vídeo longo e vocês conseguirem entender. Segue a mesma lógica aqui, ó, dos 5 centímetros do final da tiara, ó. 5 centímetros, vocês colocam um alfinete, que não tá aqui o meu alfinete, ó, coloquei aqui, ó. Vocês colocam um alfinete aqui, ó, só pra vocês conseguir visualizar esses 5 centímetros. Feito isso, você dá um pontinho. Eu gosto de dar desse início também um pontinho aqui, ó, no meio da minha tiara, tá? Eu já dei aqui no finalzinho, mas como eu gosto de um acabamento escondido aqui, então eu vou dar aqui, ó, um pontinho no meio da tiara. Caso você encape com a fitinha dupla face, é mais fácil de você dar esse pontinho do que com a cola, caso você for colar aí, fazer a colagem, enfim. Feito isso, agora a gente vem, ó, pra lateral e eu subo, porque você, quando encapar a tiara, vai ficar sempre sobrando aqui uma pontinha da fitinha. Então, a gente vai costurar aqui nessas pontinhas aqui da lateral da fita número 2. E agora a gente vai começar o bordado, que segue a mesma lógica de 3 pérolas, tá? 3 pérolas aqui, ó. 3 pérolas, ó. Coloquei aqui, ó, pra dar essa curvinha na mesma lógica que a gente fez na outra.
Só que em vez de a gente atravessar, porque vai ficar ruim, a gente vai dar o pontinho aqui, ó. Na lateral, subindo, pegando a minha fitinha, ó. Deixa eu dar aqui, ó. Ó, pegando sempre a minha fitinha. A gente vai costurar aqui a fitinha número 2, tá? Então, coloquei. Aí, agora eu coloco mais 3 pérolas. E aí, segue só a lógica da tiara anterior. Só que em vez de eu atravessar como a gente faz, então eu só venho dando esses pontinhos aqui, ó. Na lateral da tiara, tá? Nessa tiara aqui que é de dentinho, ó. Puxo pra ficar assim, ó. Tá vendo? E eu vou fazendo isso aqui. Mais 3 pérolas. Aqui, ó. Mais 3 pérolas. E vou fazendo esse zigue-zague, ó. Pontinhos pra lá, pontinhos pra cá, ó. Sempre costurando aqui, ó. A minha tiara, tá vendo? E vai ficando assim, ó. Ó, vai ficar assim. Um segredo não é puxar muito, tá? Como você tá costurando, ela vai ficar mais firme do que nesse modelinho aqui. Nesse modelinho, ela vai ficar um pouco mais... assim, né? A gente viu como é bordar, vai ficar mais flexível. E aqui ela vai ficar mais firme, porque a gente tá costurando na fitinha, né? Então, o segredo é não puxar tanto, já é ao contrário, né? Porque senão, dependendo como você encapou essa tiara de dentinho, pode ser que suba, né? Assim, então, é bom você não puxar muito, tá? Se eu quiser acrescentar a pérola número 8 aqui, ou uma dica que eu dou pra vocês, eu não gosto de colocar a número 8, eu sempre vou fazer como eu gosto, tá? Ó, eu ponho assim, ó, primeiro número 8 e depois a número 6. Se eu for colocar sempre a número 8, ó, eu sempre faço assim. Sempre a primeira número 8 e depois a número 6. Eu venho aqui na lateral, ó, subo e ficou assim, ó, certo? Aí eu venho com mais 3 carreirinhas da pérola número 6, ó. Mais 3 carreirinhas. Giro pra cá e dou o pontinho aqui, ó. Ó. E ficou assim. Porque eu começo com a número 8? Porque ela vai ficar dentro, escondida. Não é que ela vai ficar escondida, ela vai ficar mais pra dentro, aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, colocada aqui. Tá vendo? E as pérolas número 6 ao volta. Eu não gosto de colocar assim, ó. Não façam isso, porque eu não gosto. Mas, se vocês gostam, é um gosto de vocês. Primeiro, eu queria colocar a número 8. Então, se eu colocar aqui, ó, 2 número 6 e uma número 8, por exemplo. Eu não gosto de colocar no final. É um gosto meu, sei lá. Eu não gosto, porque ela vai sobressair mais, sabe? E possa ser que ela até fique saindo aqui um pouco pra fora, tá? Então, eu não gosto de ir assim e nem colocar no meio, enfim. Eu sempre coloco, se eu for colocar a número 8, trabalhar com a pérola número 8, eu coloco sempre ela primeiro. Então, eu venho aqui, eu coloquei, aí agora eu vou colocar mais 3 pérolas número 6. E isso eu vou fazendo ao longo aí da minha tiara, gente. Não tem muito mistério, ó. Coloquei, venho aqui, dou um pontinho aqui na fitinha número 2, ó. Puxei e vai fazendo assim, tá vendo? Aí, minha fitinha acabou pra cá, minha linha, né? Na verdade, ó. Minha linha acabou pra cá. Quero colocar a número 8. Coloque primeiro a número 8 e depois a número 6, tá? Sempre depois. Pra ela ficar primeiro, ó. Coloquei ela aqui, ó. E vou dar o pontinho aqui, na lateral.
dei o pontinho, ó. Ela ficou assim, tá vendo? E é isso que a gente vai fazer ao longo da tiara, né? Sempre colocando pérolas e a gente vai olhando visualmente como é que ela vai ficando, ó. Coloquei 3. Aí, outra dica que eu dou pra vocês. Marcela, acabou a linha, o nylon, né? E agora, como é que eu faço lá? A gente vai dar o pontinho, ó. Coloquei aqui, ó, puxei pra ficar, não muito, mas pra ficar firme, ó. Aí, acabou aqui, como é que eu faço o arremate? É aquele segredo, dar o pontinho aqui no meio, ó. Dei o pontinho aqui no meio, pra ficar firme, escondidinho, ó. Deixa eu só pressionar aqui, ó. Dei aquele pontinho bem no meio. Cortei a linha, ó. Corto a linha bem rente, se eu quiser, ou dou aquele nozinho lá, ó. Cortei. E aqui a gente dá início novamente, como a gente fez. Dá o pontinho e começa o zigue-zague novamente. Dá o pontinho e começa o zigue-zague novamente. Não tem mistério, não, tá? Vou colocar aqui mais um pedacinho de o nylon. E a mesma coisa para o acabamento no final, tá? Marcela, cheguei no final, fiz todo o bordado, cheguei no final. Como é que eu faço? Mesmo acabamento, sempre dá um pontinho no final e pronto. No meio da fita, tá certo? Ó. Venho aqui. Ó. Vou dar um nozinho aqui, ó. Um nozinho. Deu um nozinho e a gente começa. Eu posso até usar esse meinho como eu dei, ó. Ó, dei um pontinho. E já vou começando o novo bordado, ó. Repare que eu dei o ponto bem próximo à pérola. E aqui eu posso começar... deixa eu botar essa daqui. Ó, coloquei aqui, ó, as 3 pérolas. Tá vendo? Aí, eu venho na lateral, bem rente à pérola de baixo. E... puxo aqui, ó, a pérola, ó, que ficou junto. E você vai fazendo isso conforme ao longo da tiara. Vocês não vai deixar muito distante, tá? Você vai fazendo isso conforme ao longo da tiara. E tá vendo porque eu gosto de primeiro colocar a pérola número 8? Porque ela fica escondidinha. Porque se eu colocasse ela tanto na ponta ou no meio, ela vai ficar sobressair mais. E eu não gosto desse acabamento. Eu gosto de um acabamento mais escondidinho dela. Ela fica visivelmente que você olha e visivelmente ela fica ali, né? Você consegue ver ela, ó. Mas ela também não vai ficar sobressaindo muito, né? Então, eu gosto desse acabamento. Então, eu venho aqui, ó, com mais 2 pérolas vermelhas. E uma pérola branca. Venho aqui, ó. Tá nesse lado. Preste atenção no lado que tá. Pra você vir ao lado oposto. Ó. E você vai fazendo isso ao longo da tiara, ó, tá vendo? Sempre colocando 3 pérolas e bordando. 3 pérolas e puxando, pronto. E é isso, tá? Eu vou continuar aqui e depois eu mostro pra vocês como ela vai ficar ao longo. E não tem errada. Finalizou, ai, mas ela acabou a linha. Finaliza o pontinho, começa o novo pontinho. E assim você vai fazendo conforme toda a tiara. Chegou no final, Marcela, e agora?
finalizo dando um pontinho bem abaixo da pérola, bem escondidinho no meio, tá certo? E é isso, tá? Espero que não tenha alguma dúvida. Caso vocês tenham, vocês só perguntem aí.